Bom dia, graça e paz, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente, amém? Espero que todos estejam bem, para a glória do Senhor. Queridos irmãos, hoje estaremos fazendo a exposição do livro de Gênesis, capítulos 32, 33 e finalizando no capítulo 34. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 1. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Irmãos, de uma forma assim muito magnífica, maravilhosa, demonstração de proteção, Deus permitiu que Jacó visse que ele não estava viajando sozinho. Jacó descobriu que o exército de Deus acampava ao redor de sua família. E aqui nós temos uma palavra no hebraico que é Manaim, que significa dois acampamentos militares ou dois exércitos. Versículo 5. Jacó enviou mensageiros a seu irmão Esaú, para dizer a este que por 20 anos vivera com Labão, e para lhe pedir que fosse benevolente, isso é, gracioso. No verso 6, Jacó teve medo de que o encontro com o irmão representasse uma ameaça à sua família, particularmente quando soube que Esaú estava a caminho na companhia de 400 homens. No versículo 7, o termo hebraico para temer indica apreensão e terror. Assim, Jacó dividiu sua família em dois grupos, pois se um deles fosse atacado por Esaú, o outro teria chance de se salvar. Nos versos 11 do capítulo 32, Jacó orou a Deus, irmãos, para que ele o livrasse do ódio do seu irmão. O termo hebraico para pai indica tanto o genitor como um ancestral remoto. A menção a Isaque e Abraão aponta que Jacó rogou a Deus que falara com seus pais. Jacó lembrou ao Senhor as promessas que este lhe fizera. Ele também confessou sua humildade diante da misericórdia divina, quando usou as suas palavras: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Depois, irmãos, pediu a Deus que o livrasse das mãos do seu irmão. Ele não orou, irmãos, de uma forma geral, mas foi bem específico, dando nome àquilo que o preocupava: Esaú. Finalmente, irmãos, Jacó concluiu suas orações rogando novamente ao Senhor e relembrando sua promessa. Do mesmo modo, os cristãos de hoje em dia, irmãos, podem fundamentar suas orações no caráter de Deus e nas promessas do Senhor contidas na Bíblia. Amém? Do versículo 12 ao versículo 21, Jacó havia orado com fé. Agora, ele agia pela fé. Ele separou para Esaú muitos presentes. Ao dá-los em 3 momentos diferentes, Jacó esperava que a raiva no coração de Esaú gradualmente se atenuasse. Jacó então lutou durante toda a sua vida. No ventre de sua mãe, ele competiu com seu irmão. Depois disso, irmãos, teve muitos conflitos com Labão, antes mesmo de encontrar-se com Esaú novamente. Teve que defender a sua família e defender a sua vida. Jacó, que outrora havia agarrado ao calcanhar do seu irmão, agora batalhava como um varão, até que a alva subia. Jacó, irmãos, havia lutado com Deus, e por causa de sua grande misericórdia, Jacó sobreviveu. Dos versos 25 a 26, e vendo que não prevalecia contra ele, aqui vemos que o varão não pôde vencer Jacó na luta, mesmo tendo a capacidade de derrotá-lo facilmente. O verbo hebraico traduzido como tocou denota um toque especial de Deus, como quando ele toca a terra ou o coração humano. Aqui, o toque de Deus causou dor, mas em meio à dor, Jacó não deixou o homem ir embora antes que este o abençoasse.
Versos 27 e 28. A manifestação divina na vida de Jacó confirma as promessas que foram feitas a Abraão. Agora, após uma longa noite lutando com um varão misterioso, Jacó recebeu um novo nome. O nome Israel significa príncipe com Deus e carrega a ideia de luta e persistência, como indica o jogo de palavras dessa passagem. Jacó, irmãos, pergunta o nome do homem no versículo 29, uma vez que Jacó já havia dito o seu nome. O homem não revela como se chama. Contudo, Jacó se refere a ele, como vimos lá em Gênesis 49, versículo 24, como o valente de Jacó, ou o poderoso Deus de Jacó. O Senhor um dia revelaria seu nome a Moisés. No versos 30 a 31, a experiência de Jacó com Deus visivelmente o transformou. Ele manquejava da sua costa. Esse sinal físico, irmãos, apontava para o impacto espiritual na vida de Jacó, que teve aquele encontro lá no vale do Jaboque. Versículo 32 do capítulo 32. Até o dia de hoje, irmãos, vimos lá em Gênesis, essa expressão remete ao tempo dos primeiros leitores da Bíblia. A regra judaica de não comer a parte na juntura da coxa, ou seja, quadril, onde está localizado este nervo, permanece na cultura moderna do judaísmo. Capítulo 33, amados irmãos, a partir do versículo 1. Tudo que Jacó sabia, irmãos, era que Esaú estava se aproximando com os 400 homens para destruir sua família. E pôs as servas e seus filhos na frente, e Leia e a seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros, Jacó estabeleceu um padrão e alinhou a sua família de forma a protegê-la. Ele colocou a sua esposa favorita, Raquel, e o seu filho predileto por último, a fim de assegurar que, ao menos, eles fossem poupados. No versículo 3, irmãos, Jacó inclinou-se à terra 7 vezes. Essa atitude representa a humildade e é sinal de contrição. Versos 4 a 9, Esaú não demonstrou nenhum sinal de vingança, ao contrário, deu as boas-vindas a Jacó com grande alegria. O acontecimento, irmão, se transformou em uma grande reunião de família, e aqui nós temos uma referência mais para frente em Gênesis 45, versículo 15. No versos 10, irmãos, do capítulo 33, Jacó disse a Esaú: Tenho visto teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Jacó, irmãos, insistiu para que o irmão ficasse com os presentes, como se fossem ofertas a Deus. Agindo assim, ele repartiu o gesto de Abraão ao presentear Melquisedeque e, de fato, cumpriu seu voto a Deus. Versos 11, irmãos, do capítulo 33. No passado, Jacó fez tudo o que pôde para tomar a bênção de Esaú. Nessa passagem, Jacó já havia se tornado um homem sábio e quis compartilhar a bênção de Deus com o irmão. Ele pretendia restaurar o relacionamento que fora destruído anos antes. Dos versículos 12 a 16, após a reconciliação, os dois irmãos conversaram sobre a melhor maneira de completar a viagem e chegar ao destino. Jacó, aparentemente, não queria ficar devendo nenhum favor a Esaú, por isso recusou o que lhe ofereceu. Também, irmãos, não havia nenhum tipo de aliança entre os dois. Talvez isso signifique que, mesmo que não houvesse hostilidade de um para com o outro, eles ainda não eram companheiros. Versículo 17. Jacó parou a viagem e construiu abrigos temporários ao leste do Jordão, talvez em Beir Aliá, a 1,5 quilômetros ao norte do rio Jaboque. No versículo 18, amados irmãos, Jacó percorreu o caminho que seus avós já haviam feito até Canaã.
passando por Siquém. Ele não morou na cidade, pois era um povoado devotado a deuses pagãos. Em vez disso, preferiu ficar fora dos muros dela, em tendas. Versículo 19. Assim como seu avô negociara terras para o sepultamento de sua avó Sara, Jacó comprou uma parte do campo. Mesmo com a promessa de Deus de conceder toda a terra à família de Abraão, esta ainda tinha de ser comprada por quem precisasse utilizá-la para um determinado fim. E finalizando o capítulo 33, no versículo 20, Jacó, agora chamado de Israel, construiu um altar para adorar a Deus, da mesma forma que fizera seu avô. O nome que ele deu ao altar, Deus, o Deus de Israel, ou Poderoso é o Deus de Israel. Refletia, irmãos, a sua fé madura no Senhor. O Deus dos pais de Jacó era o seu Deus, pois ele havia cumprido a sua promessa e o protegido. Capítulo 34, amados irmãos, a partir do versículo 1. Aparentemente, irmãos, Diná era a única filha de Leia. Era natural que ela procurasse pela companhia de outras moças. Versículo 2 a 3, vimos que Siquém viu Diná e a forçou a ter relações sexuais com ele. O verbo traduzido como tomou-a ou violentou é o mesmo usado na língua original para descrever o estupro de Tamar por Amon. Apesar do que fez, Siquém amou Diná. A expressão falou afetuosamente à moça significa que ele falou ao coração dela com ternura. O fato, irmãos, de Siquém a seu pai indica que os casamentos eram, segundo o costume, arranjados pelos progenitores. No versículo 5, quando Jacó ouviu a respeito do acontecido, provavelmente foi tomado de fúria. O termo contaminar ou desonrar significa tornar impuro. Dos versos 6 a 10, Amor, o pai de Siquém, apresenta uma posição aparentemente razoável. O problema é que, caso esse tipo de casamento misto acontecesse, haveria a perda da singularidade do povo do Senhor, tendo em vista que a promessa de Deus é a adoração ao verdadeiro Deus, que eram conceitos desconhecidos para Amor. Nos versículos 11 e 12, ache eu graça aos vossos olhos e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Siquém apelou para uma ingênua expressão de amor. No versículo 13, os filhos de Jacó responderam enganosamente. A proposta dos irmãos de Diná era maliciosa e enganosa. No texto, irmãos, em hebraico, usa-se a palavra mirmã, a mesma usada por Esaú para descrever as atitudes de Jacó, como vimos lá em Gênesis capítulo 27. Versículos 14 a 17, amados irmãos, vimos que neste versículo os filhos de Jacó usam o símbolo de sua fé e aliança com Deus, a circuncisão, para debilitar os siquemitas. Amém? Versos 18. Siquém provou o seu amor por... Nesse versículo, irmão, Siquém provou o seu amor por Diná ao submeter-se à circuncisão em idade adulta. No versículo 19, percebemos que em hebraico, o verbo agradava, utilizado nesse versículo, é o mesmo usado para descrever o agrado de Deus por seu povo no Salmo 147, versículos 10 e 11. Versos 20 a 29, provavelmente, irmãos, os outros filhos de Jacó se uniram a Simeão e a Levi para atacar a cidade. Eles deixaram que a ira, justa por causa do pecado, promovesse uma injusta e imperdoável vingança. E aqui nós temos uma referência a respeito disso em Efésios, capítulo 4, versículo 26, que eu
incentivo os irmãos a lerem as referências para dar uma melhor compreensão ao texto. Amém? Finalizando, irmãos, o capítulo 34, nos versos 30 e 31, Jacó repreendeu seus filhos por causa do terrível comportamento deles, posto em prática em nome do Senhor. Em vez de fazerem com que a família abençoasse outras nações, eles incitaram o ódio de seus vizinhos. Jacó disse que eles o haviam turbado, fazendo com que os israelitas cheirassem mal entre os moradores da terra. Infelizmente, irmãos, os filhos de Jacó não se arrependeram. Em vez disso, protestaram contra a repreensão do seu pai, justificando sua vil atitude como um ato para lavar a honra de Diná. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do dia de hoje, em Gênesis capítulo 32, 33 e 34. Desejo aos irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras, por intermédio deste livro maravilhoso, abençoado, que é o livro de Gênesis. Forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade. Amém? Um forte abraço e fique na paz do Senhor.